Brasil, olá mundo! Sou Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde. Um programa de variedades que vai impactar você com as principais notícias do Brasil e do mundo. Peço a gentileza que a partir de agora o senhor e a senhora não mude de canal, porque o programa tá legal, tem muitas notícias que vão deixar o senhor bem informado. Então não mude de canal, acompanhe comigo. Só vou dar um recadinho no nosso apoio cultural, é um minutinho eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. O programa hoje está muito pertinente, muito forte e vai fazer você ter reflexões das coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Olha, o que tem me chamado muito a atenção durante este ano foi os questionamentos sobre a urna eletrônica, né? As pessoas começaram a questionar, algumas pessoas, o presidente queria que fosse feito o voto impresso nas próximas eleições, mas o engraçado é que ele foi eleito pelas urnas eletrônicas, e isso seria uma coisa que ia custar muito aos cofres públicos se tivéssemos aceito o retrocesso para voltar ao voto impresso. Eu sei que é um tema polêmico, que muitas pessoas são contra, algumas a favor, mas o que de fato é verdade é que as urnas eletrônicas hoje em dia são o futuro. Não podemos voltar atrás na tecnologia. A tecnologia é o que há. Por isso, começaram a fazer os testes das urnas eletrônicas. Muito importante o senhor acompanhar, viu? Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Especialistas de universidades brasileiras e membros da sociedade civil participaram na segunda-feira da abertura do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. O dispositivo, usado nas eleições do país, vem sendo alvo de ataques pelo presidente Jair Bolsonaro há meses. Mas a checagem da vulnerabilidade do sistema de contagem de votos não é um procedimento novo. Esta é a 6ª edição do evento, realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O teste público de segurança existe desde 2009 e em quase todos eles nós fomos capazes de aprimorar alguma coisa do sistema com a ajuda desses investigadores, como nós chamamos. De acordo com o TSE, a ação faz parte do ciclo de transparência das eleições. Um primeiro teste ocorreu em outubro com a abertura dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais. Esse trabalho que a gente faz, trazendo a nossa tecnicidade, ele acaba entregando para todo esse processo uma série de aparatos técnicos de avaliação. Então, buscando brechas, vulnerabilidades, o nosso objetivo é um hack, mas hackear trazendo a possibilidade de correções ainda para o ano que vem. Caso os participantes do teste percebam qualquer vulnerabilidade durante a execução dos planos de ataque, a mesma é corrigida. Nós temos um ataque que é um ataque mais eletrônico, né, focado na parte elétrica da urna eletrônica, e tem um outro ataque que será feito por um colega que vai tentar driblar o código-fonte da urna. Bolsonaro questiona a confiabilidade das urnas eletrônicas durante suas lives semanais, mas nunca apresentou provas de fraudes. Ao mesmo tempo, insufla apoiadores a pedir um retorno do voto impresso. Nós
nós estamos aqui buscando falhas e tentar corrigir ele, para ter cada dia mais segurança na nossa urna eletrônica, que já é considerado um dos sistemas mais seguros do mundo. O atual sistema de votação eletrônica está em vigor no Brasil desde 96. Eu, particularmente, minha opinião particular aqui, tá? É lógico, como jornalista, eu sou imparcial, mas nós vamos convir comigo. Se já temos o voto das urnas eletrônicas, o presidente foi eleito pelas urnas eletrônicas, e agora ele vem com esse tipo de questionamento, querendo ter o voto impresso de volta, quantos milhões de reais dos cofres públicos seriam gastos com isto? Sendo que nós temos uma dificuldade enorme ainda na área da saúde, que é uma questão da pauta do momento por conta dessa pandemia. Nunca precisamos tanto da saúde como precisamos agora, principalmente dos profissionais de saúde, da área de enfermagem, dos médicos, que não são tão valorizados como deveriam. É lógico que há profissionais em todas as áreas que são bons e há aqueles que não valem nada, né? Você vê matérias aí nas redes sociais de médicos dormindo nos seus plantões, deixando de atender pacientes, porque atendem durante os dias nas clínicas particulares e quando vai para o público quer dormir. É um absurdo. Acontece muito. A gente vê hoje em dia nas redes sociais matérias sobre isso. Mas temos que valorizar os bons profissionais. Então esse dinheiro que seria gasto nesse voto impresso, ele pode ser destinado à saúde ou às outras áreas como a educação, como a segurança pública, que nesse país está totalmente defasada. Os níveis de mortes, de quadrilha do Pix, de roubo, de sequestro, vem aumentando em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Temos que tomar cuidado. Então, é inevitável essa reflexão sobre a urna eletrônica e sobre o voto impresso. Mostre provas, presidente, que as urnas eletrônicas são fraudáveis. Mostre prova consistente, eles vão mudar o sistema. Mas o senhor não apresentou provas, por isso não sou contra o presidente, nem a favor de nenhum partido político. Mas eu sou a favor do Brasil e dos brasileiros. Só vou dar um recadinho, rapidinho, não muda de canal, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. Você que está na cidade do Rio de Janeiro e acompanha o programa Chutando o Balde, muito obrigado pela sua audiência. Em São Paulo, nos interiores ou em todo o Brasil, você também pode acompanhar pelas nossas redes sociais, que está aparecendo aí na tela, ou pelo canal do YouTube, que é o King Reality Show. É muito importante esse canal porque tem todos os vídeos. Os nossos programas que estão na TV vão para as redes sociais, para o YouTube. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha, tá? É muito importante para você ficar bem informado, com matérias pertinentes, com um jornalismo sério, que é feito especialmente para você que está em casa. Também você pode entrar no site da demaistv.com.br para fazer o seu programa de televisão, produzir suas matérias, o seu podcast. São estúdios de primeira. Só entrar em contato, procurar o Rodrigo Braga ou a Kika, tá? demaistv.com.br. Hoje temos o Bob aqui, ó, nosso cão de guarda, todos os dias com a gente, e o nosso campeão do UFC. O Bob tá bravo, ó. Falou em colocar
o voto impresso e gastar o dinheiro público, olha como ele fica, ó. Ó, tá uma fera. É, pessoal, o Brasil tem que andar direito, porque senão, aonde vamos parar? Eu costumo dizer sempre, quem acompanha os nossos programas já há algum tempo na televisão brasileira, sabe que eu falo sempre que precisamos ter parâmetros morais. Por quê? Para ter uma sociedade que não olhe para o próprio umbigo, para ter uma sociedade que veja o nosso semelhante como a nós mesmos. Ah, como assim, Pedro Paulo? As pessoas, elas perderam o amor umas pelas outras. Ah, mas eu tenho amor. Eu sei, eu estou falando para milhares de pessoas aqui. Eu não estou falando especificamente do senhor ou da senhora, mas abrangimos uma massa de pessoas através dos veículos de comunicação, e tem pessoas que não gostam de ninguém. Isso é muito ruim. Olha, ataque mortal de terroristas em Israel, sempre em Israel. Esses terroristas não amam o próximo, cometem atrocidades, e temos que falar aqui, infelizmente. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Um ataque com arma de fogo mortal feriu diversas pessoas na cidade velha de Jerusalém neste domingo. Autoridades israelenses informaram que o homem armado era um palestino, membro do grupo Hamas, reconhecido pelo Reino Unido recentemente como uma organização terrorista. Instruí as forças de segurança a se prepararem e ficarem alertas também com relação à preocupação com outros ataques iguais. Precisamos estar em alerta máximo e prevenir incidentes futuros. 2 policiais ficaram levemente feridos. O hospital Hadassah, em Jerusalém, para onde as vítimas foram transferidas, disse que um imigrante sul-africano recém-chegado ao território não resistiu aos ferimentos e morreu. O Ministério Israelense da Segurança Pública declarou que o agressor era palestino, membro do Hamas, e que vivia no bairro de Shuafat, na Jerusalém Oriental. De acordo com a polícia, o homem tinha 42 anos. Em comunicado, a liderança do Hamas confirmou que o agressor Fadul Abu Shukaidan era membro da organização, mas o movimento islâmico não assumiu a responsabilidade pelo ataque. O incidente ocorre às vésperas do feriado judaico de Hanukkah, celebrado a partir de 28 de novembro. O presidente de Israel, Yitzhak Herzog, que embarcou neste domingo para Londres, reiterou o pedido para a comunidade internacional que reconheça o Hamas como uma organização terrorista. Essas atrocidades são recorrentes no mundo todo. Temos pessoas que, infelizmente, praticam o mal, vieram à Terra para espalhar o medo, o terror e a barbárie. Quando eu digo isso ao senhor que está em casa assistindo, falo com conhecimento de causa, porque acostumei a ver os noticiários todos os dias, desde criança, vendo esses senhores praticar tal atrocidades. Precisamos de parâmetros morais. Precisamos ser mais sensíveis ao próximo. Não quero eu aqui dizer, nem fazer questionamentos acerca da sua vida, porque não te conheço. Mas a partir do momento que essas pessoas fazem esse ato de terrorismo, acabam impactando na vida de outras pessoas. Ah, mas Pedro Paulo, aqui no Brasil não tem terrorismo, mas tem quadrilha do Pix, tem homicidas que vão roubar seu celular e te matam, que já é um terror, torturam, estrupam, fazem qualquer tipo de barbárie, batem, matam idosos, crianças inocentes. Ou seja, é um tipo de terrorismo também. Só que, infelizmente, aqui no Brasil também as nossas leis são brandas demais. Esses sem vergonhas canalhas que, além de cometerem crime contra o patrimônio, também cometem o crime contra a vida
matam pessoas inocentes e fica por isto mesmo. E quando vão para a cadeia, ficam comendo, bebendo e dormindo às nossas custas. Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando as principais notícias do Brasil e do mundo. Não mude de canal, porque a tampa da chaleira vai voar. Agora, temos notícias boas também, né? São pessoas que são imortalizadas pelos seus feitos. Tem pessoas que são acima de qualquer suspeita em relação às suas glórias. Falamos do grande craque Maradona. Fizeram uma homenagem para ele. Quem não se lembra do grande imortal Maradona, jogador argentino, mas que vai ficar imortalizado pelos seus feitos dentro das 4 linhas. Na sua vida pessoal, teve muitas lacunas, né? Teve uma vida desregrada, envolvimento com drogas. Ninguém vai falar que não. Só que dentro do esporte foi um grande exemplo. E hoje ele vive em Buenos Aires. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Diego Armando Maradona está vivo em Buenos Aires. Murais com o rosto do ídolo podem ser encontrados em vários pontos da capital argentina. Um ano após a morte do gênio do futebol, as homenagens de artistas anônimos nas ruas se multiplicaram. No bairro de La Boca, perto do estádio La Bombonera, onde Maradona jogou pelo Boca Juniors, uma imagem avisa que Diego mora lá. Cada cara que vos ves é Maradona, por exemplo. Todo rosto que você vê é Maradona, por exemplo, fazendo algo pelo país. Maradona gritando por um bairro pobre. Tem muitos Maradonas dentro de Maradona e acho que é daí que as pessoas têm a ideia de mostrá-lo em uma parede para que possa ser imortalizado. Sem autores ou assinaturas à vista, os murais testemunham o carinho das pessoas pelo astro. Se transformou em ídolo que partiu. Ele se tornou um ídolo que partiu. Não podemos fazer uma estátua dele, por isso fazem murais, que vão sendo multiplicados o tempo todo. Replicar, triplicar, de aqui a mais. Em La Boca, o maior mural, com 20 metros de altura, pertence ao artista Alfredo Segatore, que começou a pintá-lo no mesmo dia em que Maradona morreu e foi inaugurado menos de 2 semanas depois. Um dos mais originais está localizado dentro do Clube Esportivo Pereira, no bairro de Barracas, e que retrata a criação de Adão de Michelangelo com o divino Maradona estendendo o dedo indicador a outro ídolo, Lionel Messi. Eu gosto muito particularmente dessas matérias falando desses grandes ídolos do esporte, principalmente do futebol, porque eles mostram exemplos para a nossa sociedade de pessoas que venceram na vida, né? Um menino pobre, nasceu, vivia uma vida muito difícil, com todas as dificuldades que nós brasileiros que moramos na periferia temos de alimentação, saneamento básico, direito à escola, coisas básicas que não são nos dadas como merecemos, porque vivemos nas classes baixas da sociedade. E ele consegue, por um dom natural, ganhar o mundo e ser imortalizado. Não só como Maradona, mas como outros ícones do esporte que estão por aí, dando bons exemplos e marcaram a história. Ah, Pedro Paulo, mas o Maradona não deu bom exemplo, a vida dele foi difícil, foi uma vida de drogas, abuso de álcool, tudo. Não, ele como pessoa, na vida particular, é uma coisa. Agora eu estou dizendo o exemplo como profissional do esporte, como jogador. E é uma figura emblemática, conquistou várias coisas, ganhou o mundo todo, foi campeão de uma Copa do Mundo, aonde deu um show e será lembrado por todos durante centenas e centenas de anos, principalmente na Argentina. É isso aí. Nós vamos vivendo de uma forma, sobrevivendo
para ver dias melhores. Hoje o programa tá bacana, só vou dar um recadinho rápido, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. No mês de novembro, comemoramos a consciência negra, né? É um mês de reflexões por conta do racismo, que infelizmente ainda é ponto forte no nosso país. Existem pessoas, eu não sei por que essas pessoas são assim, mas elas acham que são melhores que as outras pela cor da pele ou pela condição social. Isso é terrível, isso é degradante, porque não é uma questão de inteligência, porque nós vemos pessoas inteligentes, estudadas e que têm esse tipo de preconceito dentro da alma, foi criado assim. Acha que são melhores por terem poder aquisitivo ou pela cor da pele, ou até mesmo se acham especiais porque nasceram num berço de ouro, são privilegiados. Ah, mas você está sendo preconceituoso falando de pessoas de poder aquisitivo. Estou dando só exemplos, porque em todas as classes sociais existem pessoas do mal, preconceituosas, cheio de dogmas, que querem só prejudicar umas às outras e se achar melhor. Isso é notório. O subúrbio, você que é do Rio de Janeiro, essa matéria é bem interessante. Subúrbio carioca contra o racismo. Isso é muito legal. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O viaduto Negrão de Lima foi cenário de um ato pelo Dia da Consciência Negra celebrado no Rio. Diversas pessoas se mobilizaram contra o racismo no sábado, no momento em que o país, que tem a maior população negra fora da África, sofre também com a crise do desemprego e da fome. Somos negros, né? E apesar de termos idade, é importante que nós lutamos contra o racismo, contra tudo isso que eles fazem contra os negros, né? E que mais tarde nossos netos podem ter uma vida melhor, nossos bisnetos podem ter uma vida melhor. O Brasil foi a última nação da América a abolir a escravidão em 1888. Um país atormentado pelo racismo estrutural, com menos de 5% de executivos negros nas 500 maiores empresas brasileiras, mesmo representando a maioria da população. Nesse contexto de retirada de direitos, de fome, de desemprego, é importante que a gente fale que a maioria da população vulnerável, pobre e massacrada do país é negra, está nos territórios de favela e periferia e que nós precisamos urgentemente construir uma agenda assertiva e direta para a população negra. O presidente Jair Bolsonaro também foi alvo dos manifestantes que gritaram contra o fascismo. A gente está passando por problemas de fome, o Brasil está cada vez mais empobrecido, a gente passou por um problema da pandemia, onde já são mais 600 mil mortos, e a gente sabe que fora Bolsonaro tem que ser a nossa prioridade, o Bolsonaro é um presidente racista, e todos esses elementos da crise atingem principalmente a população negra. Então hoje é o dia da gente gritar pela consciência negra, pela justiça racial, que vidas pretas importam, e para que isso aconteça, o fora Bolsonaro também. Além das diferenças salariais significativas entre negros e brancos, mesmo quando têm as mesmas qualificações, a população negra brasileira representa a grande maioria dos desempregados e moradores de favelas do país.
Olha, meus parabéns ao ato. Realmente é muito importante que os negros sejam representados de uma forma forte para que a sociedade veja que são seres humanos competentes, que são talentosos e precisam de oportunidades. Só não gostei do Fora Bolsonaro porque aí tem um viés político dentro de uma causa social que eu acho que não há necessidade entrar nessa questão política do presidente genocida, Fora Bolsonaro. Eu acho que temos que ter a opinião particular, tá? Eu achei o ato sensacional. Só acho que não devemos levantar bandeiras políticas quando formos falar de melhores direitos para nossa raça. Temos que falar num geral, sabe? Classificar geral, sem nenhum tipo de preconceito. O nosso presidente Jair Bolsonaro tem as convicções dele, o comportamento que são duvidosos para algumas pessoas, mas enfim, foi eleito pelo voto popular. Muitos negros votaram nele. Estados Unidos desaconselha cidadão a viajarem. Olha só. Põe no peito, Rodrigo Braga, põe no peito! O Departamento de Estado americano pediu nesta segunda-feira a seus cidadãos que não viajem para a Alemanha nem a Dinamarca devido ao aumento de infecções por coronavírus na Europa. O governo americano emitiu um alerta de viagens de nível 4, o mais alto, e desaconselha a viagem aos dois países europeus devido a um nível muito alto de Covid. Também advertiu os eventuais viajantes que existem restrições que afetam a entrada de cidadãos americanos à Dinamarca. A volta da Europa ao epicentro da pandemia foi atribuída a uma lenta aceitação da vacina em alguns países, à variante Delta, altamente contagiosa, e ao clima mais frio, que faz com que as pessoas voltem a permanecer em ambientes fechados. Na Alemanha, país mais populoso da União Europeia, apenas 68% da população está totalmente imunizada. A chanceler Angela Merkel alertou que as restrições atuais para conter a Covid-19 na Alemanha não são suficientes. Entre as restrições está a proibição a quem não tomou a vacina de entrar em certos espaços públicos. Por isso eu peço cautela com o carnaval, com as festas de final de ano, porque se a Europa está neste alerta, nós também temos que tomar cuidado, principalmente por conta do translado, do ir e vir, porque as pessoas viajam demais para todos os cantos do mundo, ou seja, o mundo está bem pequeno, né? É toda hora a gente viajando e o vírus, infelizmente, é invisível e viaja com as pessoas dentro desse avião, chegando ao nosso país e pegando os mais vulneráveis, ceifando vidas. Queria agradecer a sua audiência, muito obrigado por estar acompanhando esse programa, compartilhe nas redes sociais, a sua participação e a sua audiência é muito importante para todos nós. Deus abençoe, fiquem com Deus.